Boa tarde, já está no ar mais um episódio dos Finais de Tarde na Rádio Sintonia, desta feita com a Academia José Moreira. 2 épocas após o fim da ligação com o Futebol Clube de Porto, reativaram o plantel sénior. Vamos perceber qual é que é a atualidade do escalão máximo do clube, perceber também qual é que é o estado da formação da Academia José Moreira e também os planos para o futuro do clube. Primeiramente, vamos começar por conhecer quem é que está aqui connosco nos estúdios da Rádio Sintonia. Tenho comigo a Mariana Pinto, treinadora dos Minis e dos Cadetes. Mariana, bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Tenho também comigo o diretor desportivo Fernando Licínio. Fernando, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Tenho também comigo aqui a membro mais nova da Academia José Moreira, Mariana Cunha, jogadora dos Minis Jazz. Mariana, bem-vinda. Obrigada. Feitam então as apresentações, gostava de vos conhecer um bocadinho mais e também para quem está lá em casa poder perceber quem é que nós temos connosco. Portanto, a minha pergunta vai um bocadinho na tentativa de perceber um bocadinho qual é que é a vossa ligação com a Academia José Moreira, como é que ela se iniciou, como é que ela está agora, portanto, qual é que é a história com a Academia José Moreira, Mariana? Portanto, eu fui atleta da modalidade e eu ingressei nos quadros do clube logo no primeiro ano de criação do clube em 2014, logo como treinador e atleta. Estive no clube cerca de 4, 5 anos como treinadora, depois saí, fui a outro clube e voltei entretanto há 4 anos e estou com o mini voleibol e com as cadetes e tem sido um bom percurso. Ok, sim senhora. Fernando, a pergunta é a mesma. Ora bem, a minha vinda para a Academia José Moreira foi há exatamente 2 anos, ou seja, com o fim da parceria com o Futebol Clube do Porto. Portanto, o professor José Moreira convidou-me para assumir um cargo de team manager, diretor desportivo da Academia. Portanto, e desde aí que temos estado a trilhar o nosso caminho a solo e com êxito, que é o mais importante. Mariana, tu és muito novinha, mas já praticas a modalidade. Como é que isso começou? Começou há 2 anos atrás, eu tinha 7 anos e eu entrei por causa de uma amiga que andava lá e eu também quis experimentar. E agora não pensas sair de voleibol? Não. Ok, sim senhora Mariana, muito bem. Vamos então começar, se calhar, a parte mais dita da entrevista. Portanto, já tocou um bocadinho no passado, mas acredito que ainda seja um tema pertinente, até porque uma transição nunca é fácil. Esta é a segunda época após o fim da ligação com o Futebol Clube de Porto. Na altura terminaram com o plantel sénior, este ano voltaram a reativar esse plantel. Portanto, a minha pergunta é se isso é sinal que já começou tudo a encarrilhar novamente. Ora bem, o nosso objetivo com a criação do plantel sénior foi exatamente devolver à Academia José Moreira o nome com que se iniciou na modalidade em 2014. Portanto, 10 anos depois, sendo um ano marcante, nós decidimos que iríamos começar do zero com o mesmo percurso, ou com a tentativa de fazer o mesmo percurso que foi feito em 2014. Portanto, a Academia, neste momento, em termos de formação, é uma academia que tem todos os escalões, à exceção do escalão de sub-21, iremos ter esse escalão no próximo ano, e temos uma equipa sénior que, neste momento, está em primeiro lugar, que é o mais importante. Não ter equipa sénior na época passada, o quanto foi impactante na Academia José Moreira? O impacto que a falta de uma equipa sénior tem numa academia, como a Academia José Moreira, é, em certo aspecto, a formação, olhar para cima e não ver qual é o desfecho da formação deles. Portanto, e sendo essa uma preocupação para nós, porque nós neste momento, as nossas jogadoras séniores são mais de 60% ex-atletas da Academia José Moreira, de formação. Portanto, a resposta que nós queríamos dar era exatamente essa, era que o que é português é bom, o que foi formado na academia é muito bom e daí o caminho da equipa sénior estar a ser o êxito que está a ser neste momento. Ok. Mariana, enquanto treinadora, sentia um bocadinho esta falta, até porque, se não estou em erro, a Mariana no ano passado era treinadora das juvenis, sentia esta falta da equipa sénior, sentia que as atletas olhavam e faltava ali o escalão máximo, aquilo que era, se calhar, o patamar onde elas querem chegar. Eu acho que, acima de tudo, uma vez que o crescimento da atleta é pautado por vários escalões, é sempre aquela coisa de não há equipa sénior, o que é que nós podemos fazer do nosso futuro, como é que vai ser o nosso caminho na próxima época, e acho que o facto de não ter havido equipa sénior o ano passado permitiu às atletas também serem vistas como o plantel mais velho do clube e de certa forma serem o exemplo. Acho que podia impactar um bocadinho mais era nas atletas mais novas, porque não havia aquela figura de exemplo do clube.
E muito o que nós tentamos fazer é muitas vezes trazer as atletas mais velhas ao treino das mais novas, para elas também terem este tipo de acompanhamento. E este ano, havendo a equipa sénior, torna isso muito mais fácil e mais enriquecedor para o processo delas, acredito eu. Mariana, enquanto jogadora, sentes esta importância da equipa sénior? Tens alguma atleta que olhes para ela quase como um exemplo, como a tua ídola? Sim, a minha ídola é Tita. Ok, gostas muito dela. Sim. Mas porquê? Qual é que é a coisa que te faz gostar tanto dela? Ela é uma boa pessoa, gosto da posição dela e ela gosta muito de mim, por isso. Está explicado, Mariana. Fernando, vamos voltar se calhar um bocadinho àquilo que é a parte mais teórica daquilo que é a equipa sénior. Está a ser um ano muito positivo nesta terceira divisão nacional, estão praticamente só vitórias, por aquilo que eu pude ver, tem apenas uma derrota, corrija-me se estiver errado, é mesmo isto que é a Academia José Moreira, um projeto vencedor. A Academia José Moreira, um bocadinho a imagem daquilo que é o professor José Moreira, não entra em nada para brincar. Ok. Portanto, nós sempre que formamos uma equipa ou sempre que temos um projeto e um objetivo traçado, as coisas são sempre na perspectiva de ganhar. A Academia José Moreira não é uma academia não é um clube que está no desporto para lazer, mas sim para competição. Sim. Portanto, e às vezes isso cria tem alguns pontos em que as pessoas não entendem muito bem e acham que até pode criar algumas divergências, mas a academia, neste momento, pela equipa sénior e pela toda a formação que tem, nós não temos nenhum escalão que esteja em terceiro lugar. Okay. Portanto, está toda a gente São situada. 10 anos de história e 10 anos com vários títulos. Exatamente. Se calhar muitas equipas com 3 vezes mais anos do que a Academia José Moreira não têm o número de títulos da Academia. Exatamente. Esta reta final, como é que está a ser preparada? Estão em primeiro, mas só estão a mais 3 pontos de Coviana. Como é que estão a preparar esta reta final? Ora bem, a reta final prepara-se como todas as retas finais se preparam. Não pensamos em outra coisa que não seja o vencer. Portanto, as atletas estão extremamente motivadas, o grupo está forte, está coeso, tanto na formação como na equipa sénior. Toda a gente tem o espírito e a ideia de ganhar. Portanto, e neste momento a equipa sénior encontra-se a meia dúzia de jogos da possível subida de divisão. Mariana, enquanto treinadora, como é que olha para a equipa sénior? Eu olho como um exemplo e aqui, como estamos a falar de formação, aqui tentamos sempre fazer as atletas perceber que é um caminho, que é um percurso. E nós ficamos muito contentes, se calhar se daqui a 3, 4 anos a equipa sénior estiver na primeira divisão e se pudermos ter atletas da nossa formação, que começaram desde minis e que fizeram o percurso delas aqui no clube. E acho que isso é uma mais-valia para todos nós. Como é que vocês fazem essa ligação da formação com o plantel sénior? Eu sei que, por exemplo, no voleibol acontece muito a questão do apanha-bolas ser um atleta da formação e isso por si só faz haver essa ligação, mas já há mais situações, não sei, por exemplo, um almoço em que levam as miúdas da formação, o que é que acontece? Como é que se cria esta ligação? Nós aqui tentamos ter sempre, ou seja, nós ao longo dos treinos há sempre um cruzamento entre o plantel sénior e a formação, nos vários escalões. Posso-lhe dar o exemplo de uma dinâmica que nós temos nas nossas minis, que temos aqui uma atleta do mês já premiada por 2 vezes, e tentámos sempre trazer ao treino das minis as atletas séniores, para elas conhecerem, para questionarem as atletas sobre a vida da atleta, sobre o que as trouxe à JM, algumas já foram atletas da formação, e acima de tudo para elas também serem vistas como um exemplo e onde elas podem chegar num futuro próximo. Nós dentro do plantel da equipa sénior temos também alguma treinadora? Temos 2 treinadoras e atletas. 2 treinadoras e atletas, ok, já lá vamos. Fernando, vou retomar a conversa consigo, perceber um bocadinho, o projeto é claro neste seguimento de esta temporada ser obviamente para subir divisão, até porque a classificação assim o diz neste momento, mas qual é que é o projeto mais, não digo a longo prazo, mas a curto prazo, qual é que é a ambição da Academia? Portanto, o projeto da Academia era um bocadinho como a Mariana estava a dizer agora, aquilo que nós tínhamos delineado para os próximos anos era tentarmos chegar de novo à primeira divisão com a equipa sénior e, portanto, ter a excelência que temos tido nos últimos anos na formação. E esse é o objetivo da Academia. Antes do início da ligação com o Futebol Clube do Porto já era uma equipa vencedora. Falávamos que em 2019 estavam na luta pelos 4 primeiros lugares e conquistaram a Taça de Portugal. Portanto, exatamente, o currículo é fenomenal. É aí que querem jogar?
Sim, o objetivo é exatamente esse, é conseguirmos voltar ao nível onde estávamos. Claro que nos dias que correm não é fácil em termos de logística, em termos financeiros. A academia não está situada num ponto de atração, ok? É para nós bastante difícil os apoios e toda a ajuda que nos é dada, e aproveito inclusive para agradecer à Câmara de Santa Maria da Feira e à Junta de Freguesia de Nogueira de Regedoura todo o apoio que eles têm nos dado ao longo deste ano, inclusive darem-nos a oportunidade de participar nas festas das coletividades, que nunca tínhamos participado. Portanto, estamos-nos a sentir que a cada dia que passa, a cada ano que passa, sentimos-nos mais acarinhados e entrosados com agentes de Nogueira, e isso para nós é muito importante e é muito bom, porque o voleibol vive da formação, o voleibol vive muito das equipas ou das crianças que aparecem no mini-vôlei e que depois criam o seu próprio percurso, mas para isso é necessário que venham conhecer a academia. Nós temos sempre treinos todos os dias, na academia, e é importante, pois há uma época em que é a época de treinos abertos, em que todas as crianças podem vir à academia, fazer o seu treino, trazer o seu amigo. Inclusive a professora Mariana faz treinos mais do que uma vez por ano, que é o treino do amigo, em que as minis trazem um amiguinho da escola para jogar e para brincar ali um bocadinho com elas, porque no mini voleibol ainda é um bocadinho brincar com o voleibol, de sentir o contacto com a bola. Exatamente. Portanto, nós tentamos todas essas dinâmicas para atrair o número máximo de atletas à academia, sem nunca descurar a competição, e nesse sentido não temos muitos escalões, temos sempre no limite 2 escalões, porque para termos excelência na formação é necessário que o grupo não seja muito alargado, para que os treinadores possam ter um trabalho incisivo nos atletas. Claro. Mariana, o Fernando fala aqui na ambição clara de subir divisão e também de chegar rapidamente a uma primeira divisão. Eu gostava de saber a tua visão. Acreditas que isso é possível? Sim, eu acredito que nós... Achas que a equipa tem uma força muito grande? Sim. Ok. E acreditas muito que vai ser a Titi que vai fazer a diferença? É isso? Sim. Ok, Mariana, muito bem. Fernando, enquanto eu fazia esta pesquisa para poder dar esta entrevista, eu li numa pequena reportagem que apelidávamos de fábrica de títulos ou escola de formação, e eu perguntava qual é que é o termo que melhor se adequa à academia. Fábrica de títulos ou escola Isto de formação? para depois fazermos aqui a ponte para a formação. Não sei, se calhar Mariana diz, o que é que tu achas? Mariana, consegue dar aqui um palpite? Eu acho que aqui os dois, nós podemos agarrar-nos aos dois, porque eu estando nas camadas mais jovens, acho que aqui a ideia é sempre formar atletas e formar pessoas. E numa fase mais avançada, estamos a falar a partir de cadetes, juvenis, aí acho que já nos começamos a agarrar um bocadinho mais aos títulos. Portanto, acho que aqui os dois termos se podem enquadrar bastante bem no clube. Ou seja, basicamente quase o desenvolver o atleta, mas já à procura também do ganhar. Exatamente, sem nunca esquecer, porque eu como treinador eu passo muito este exemplo às minhas atletas. Eu não gosto de perder nem a feijões. Nem a feijões. E o pedra, papel, tesoura eu odeio perder. Tá certo. E é isto que passo muito para elas. Não julgo. Parece-me adequado àquilo que também eu sou. Portanto, eu perguntava agora um bocadinho a pergunta sobre como é que está a realidade da formação atualmente, qual é que é o número de atletas. O ano passado o número rondava os 97, ou seja, o número perto de uma centena. Atualmente, como é que está? Sim, este ano continuamos com perto de uma centena de atletas, portanto, com os escalões mantêm-se, portanto, mantemos o mesmo número de atletas, as equipas têm sempre entre 14, no limite 16 atletas por escalão, portanto, e nós mantemos a estrutura toda que tínhamos, acresce apenas a equipa sénior, portanto, aumenta algum número de atletas na equipa sénior, mas a formação mantém-se igual. Plantel de júniores, já o tinham a época passada? Era o plantel de juvenis que passa para júniores. O plantel que nasce sempre novo todos os anos é o plantel de infantis, que certo. É as meninas que saem de mini B e iniciam a competição de infantis. Certo, portanto, mas diria eu, por exemplo, o ano passado, quando eu perguntava-vos qual é que eram os escalões que tinham, não tinham júniores, diziam que não tinham júniores, certo? Não, o ano passado não tínhamos júniores. Ok, este ano já o podem dizer. Eu perguntava como é que funciona o escalão de júniores. O escalão de júniores já, se calhar, já há aqui uma ideia de olhar para o escalão sénior, até mesmo se calhar pergunto na forma como é organizado o modelo de jogo, não sei.
Ora bem, o escalão júnior é um escalão onde nós já temos uma noção do potencial que os atletas têm, mas onde começa a verdadeira dificuldade de conseguirem coordenar o estudo e o desporto. Portanto, e onde o voleibol não sendo um desporto onde em Portugal ainda já se pode ser profissional e viver da modalidade, claro que os atletas, e nós incentivamos todos os atletas em que primeiro está a escola e primeiro está o futuro deles na escola. Portanto, e aí por vezes é difícil para eles, ou para elas no caso, de conciliar o desporto e a escola. Mas portanto, no nosso caso é uma equipa que está bem, está dentro daquilo que são os parâmetros normais daquilo que foi escalado para a época, portanto, e neste momento encontram-se a disputar a segunda fase também, e tem algumas atletas já na equipa que demonstram um potencial acima da média e que nós gostaríamos de ver o que é que se poderá fazer na próxima época também com elas. Ou seja, já há a possibilidade de fazerem aquele salto para a equipa sénior? Sim, podemos dizer que sim. Mariana, enquanto treinadora das cadetes, como é que olha para este plantel, para o seu plantel, como é que olha para a época que está a realizar neste momento? Eu posso falar do meu escalão, mas acho que também é justo falar de todos os escalões do clube, porque como o Fernando disse, nós não estamos aqui para perder ou para passear, estamos aqui para ganhar, e é notório e devemos mencionar que o clube está com bons resultados. Tanto a equipa de cadetes como juvenis, já frisado a ter bons resultados, a competir principalmente para também atingir uma possível fase final, ok? E aqui é de realçar a existência da possibilidade de também termos atletas a ir competir ao escalão acima. Da mesma maneira que temos o facto de já haver atletas finalizadas das júniores e eventualmente para uma equipa sénior, como o Fernando frisou, temos também muitas atletas aí do escalão de cadetes às juvenis também dar um apoio, das juvenis também aí dar apoio às júniores, e acho que isto também é muito fruto da ligação que nós tentamos criar no clube entre todos os escalões e também do fator potencial da atleta. Vocês olham para o facto, por exemplo, um atleta de 2010 estar a jogar no escalão de 2009, é essa questão? Exatamente, temos alguns casos de atletas a jogar em escalão acima e alguns casos de atletas por idade estarem no seu escalão e irem dar uma ajuda também ao escalão acima. Certo, mas sempre que houver um potencial importante para a academia, para aquilo que é o desenvolvimento, de colocá-lo a jogar em dificuldade muito mais elevada, porque aí sim vai haver um crescimento maior. Exatamente, também para tirar o atleta um bocadinho da sua zona de conforto, para também não criarem aquela dinâmica de estarem sempre na sua zona de conforto, que é fácil e está tranquilo, também tentamos puxar aqui um bocadinho das capacidades da atleta, okay. Diz respeito da sua resiliência, do trabalho. Mariana, e a ti, como é que está a correr a tua época? Está a correr bem, estamos sempre com vitórias. Sempre com vitórias, sempre? Sim. Ainda não perdeste nenhuma vez este ano? Não. Sim senhora, temos aqui de facto uma atleta conquistadora. Fernando, porquê apenas o voleibol feminino e não o masculino? O voleibol feminino vem muito, portanto, o professor José Moreira opta pelo voleibol feminino porque ele sentiu que era o que necessitava de o maior apoio e da maior contribuição de todos os conhecimentos que ele tem. Ok. Portanto, e ele dedicou todo o seu tempo e toda a sua experiência ao voleibol feminino com um objetivo claro de enaltecer o voleibol em Portugal. Certo. Portanto, e daí ele fazer a aposta simples do voleibol feminino e não termos o feminino e o masculino. Ele teve nos primeiros 2 anos o masculino, porque ele era treinador de voleibol masculino e basicamente foi inundado pelos atletas dele que queriam jogar por ele. Sim. Portanto, e ele tem ali 1 ano ou 2 também com excelentes resultados no masculino, mas depois ele diz que na ideia dele e na nossa, que acabamos por ver um bocadinho daquilo que é as ideias dele, ele achou que não era compatível continuar com os dois e, portanto, optou pelo feminino, que era o que ele sentia que necessitava de mais Não apoio. é, portanto, uma ambição de regressar ao masculino? Não. Ok.
Ok. Sobre aquilo que é a dificuldade de captar atletas, qual é que é a dificuldade que a Academia tem para captar atletas? Digamos que o voleibol não é o desporto rei e em Portugal, essencialmente na zona em que vocês estão situados, no raio muito curto, há muitos atletas quer de voleibol e especialmente de outras modalidades, futebol, desafios, porque há inúmeros clubes por aí e se calhar é uma dificuldade. Sim, com o crescendo, como ainda há pouco tiveram cá em entrevista algumas outras equipas, com o crescendo do futebol feminino, portanto, há várias opções e a nossa localização em Nogueira não é propriamente, como eu tinha dito há pouco, não é um centro de atração turístico. Não é? E depois estamos ali também ladeados por bons clubes, por clubes grandes, históricos, em que as pessoas, quando querem experimentar a modalidade, há sempre a coisa de ir a um histórico, ver como é que é. Não é? E nós tentamos sempre que as pessoas venham experimentar, as atletas venham experimentar a academia, também um bocadinho pela história que temos, embora comparado aos outros clubes ali da zona, não temos uma história tão grande como a deles, mas em títulos e de formação, portanto, somos, sem dúvida alguma, podemos afirmar que somos a melhor equipa da formação da região. Ok. Mariana, enquanto treinadora, também tem um bocadinho este papel de recrutamento? Também olha e tenta perceber até que ponto consegue captar ali talento, captar outras atletas oriundas de outras equipas, ou até mesmo que seja a primeira vez que pratica a modalidade? Tentamos sempre, mais em função das escolas, de captações, de atividades dentro do clube, torneios do amigo, torneios alusivos sempre ao Halloween, ao Carnaval, tudo. Vamos muito mais à procura dessa maneira, porque acho que nestas idades, acima de tudo, o importante é eles praticarem desporto. De preferência, se for voleibol e no nosso clube, melhor ainda para nós, né? Mas acima de tudo é isto. Tentamos sempre ter assim um papel ativo junto das atletas, perguntar se há colegas que estejam interessados, de abrir assim diversas dinâmicas para tentarmos captar atletas, mas não é sempre fácil, porque depois aqui, se formos como o Fernando frisou, ao nível da zona onde estamos localizados, depois temos sempre outras situações, que é, os miúdos passam muito tempo na escola, muitas atividades extracurriculares, explicações, uma panóplia de atividades, de danças, tudo, que depois às vezes se torna difícil também, porque podem querer, mas como já tem tanta coisa fora, depois tem que tomar ali decisões e às vezes no início não capta assim muita atenção. Se Mariana tivesse que usar apenas um argumento para captar o atleta e explicar que o voleibol era a opção certa, qual é que era esse argumento? O argumento passava, mais do que o voleibol em si, era o bom que o desporto te faz. E acima de tudo, o momento e o que nós conseguimos criar junto dos atletas. Aqui o captar-se é muito mais ao nível da diversão, de eles estarem empenhados e as diversas atividades que nós vamos fazer ao longo do tempo. Porque nós temos atletas que nós conseguimos captar e às vezes o treino não teve nada de voleibol e eles gostaram porque gostaram da treinadora, gostaram das atletas mais velhas que vieram ajudar porque brincaram com eles, e isto para eles tem muito mais poder do que se calhar o treino em si, porque às vezes é chato estar a fazer sem passe e eles perdem-se ali um bocadinho ao nível da concentração. Portanto, acho que a nível de argumento era muito da dinâmica, da brincadeira, do que nós fazemos com eles diariamente. Ok. Mariana, tu consegues captar alguma colega tua? Já convenceste alguma amiga tua a vir para a Academia José Moreira? Todas as amigas que eu tenho na Academia José Moreira são antes de mim. Só há uma que foi depois de mim por causa que queria ficar comigo e queria estar o dia todo comigo. Mas eu acredito que tu ainda vais convencer uma amiga tua a vir para a Academia José Moreira. Fernando, como é que se capta então um atleta para vir para a Academia? É um bocadinho em função daquilo que a Mariana estava a dizer. Aos atletas que querem estar no desporto pelo desporto e aos atletas que querem estar no desporto porque querem mais e têm a ambição de crescer. Portanto, e a Academia José Moreira é isso que proporciona. Temos excelentes condições de trabalho, temos um pavilhão com muito boas condições, temos excelentes treinadores e, portanto, os atletas buscam exatamente isso, buscam dar aquele salto, como a Mariana estava a falar há pouco. E quando fiz a minha pesquisa para a tal entrevista, eu li que no fim da ligação o Futebol Clube Porto até levou mesmo o secretário da Academia José Moreira, portanto é mesmo sinal que a Academia tem recursos humanos de uma excelência total. Sim. Mariana,
Como é que funciona ser treinadora de uma atleta tão jovem? Mariana é treinadora de atletas minis, aí acredito que seja mais a questão do contacto, fazer a questão da diversão, gostar, o gosto pelo voleibol, o gosto pelo desporto. Se calhar às vezes até é mais importante o facto da atleta marcar presença em todos os treinos do que propriamente ser a melhor atleta, mas eu queria mais especificamente com o facto das cadetes, em que se calhar tem que ser às vezes quase uma mãe para a atleta, digo eu. Eu às vezes sou mãe, eu brinco com elas e digo assim, eu sou vossa mãe, sou vossa fisioterapeuta, sou médica, sou psicóloga, uma pessoa ali acaba por fazer um bocadinho de tudo. E muitas vezes nós temos que ter atenção à forma como gerimos as atletas, porque estamos a gerir pessoas, mulheres, pessoas que vão vingar aqui no futuro. E muitas vezes passa por fazê-las perceber que todas elas são diferentes. Eu, neste caso, eu tenho 13 atletas nas cadetes e eu tenho que me adaptar de 13 maneiras como vou falar com elas, como vou lidar com elas. Cada uma é diferente. Cada uma é diferente. E depois eu tenho que ter a capacidade e a perspicácia de perceber aquela está num bom dia, aquela está num mau dia. E não posso, se calhar, chegar ao treino e exigir da mesma maneira se ela estiver num bom ou num mau dia. Ou seja, às vezes não é fácil ter que lidar com tanta gente, porque depois juntamos aqui o facto de haver treino, por exemplo, das minis e logo a seguir das cadetes e ter que mudar também o chip. E às vezes elas ajudam e também elas têm que mudar o chip e não é fácil haver aqui depois a conjugação de todos os fatores. Se calhar a Mariana já vem de um longo dia de trabalho também. É isso, e depois é o dia todo, mas nós os dias todos nós temos, elas têm um dia passado, se calhar o dia todo na escola, sentadas o dia todo, com testes e tudo, e às vezes também chegam ao treino em que o dia se calhar não foi muito positivo, estão mais frustradas porque receberam um teste e não correu tão bem, e às vezes ali o voleibol também acaba por ser o escape, ou seja, aqui é todo um conjunto de situações que nós tentamos gerir e que erramos muito, eu erro muito, mas se calhar o erro de hoje amanhã vai dar certo. E mais elas do que a parte tática, se calhar o lado humano é o mais importante. Sim, chega ali a determinados momentos que muitas vezes nós passamos ali o jogo um bocadinho para o segundo plano porque precisamos que elas estejam bem, acima de tudo. Claro. Fernando, ainda na questão de captar atleta, por vezes já há um bocadinho o estigma que o voleibol é um desporto onde não há contacto e muita gente que se calhar não gosta da modalidade fala nisso. Eu não tenho bem essa ideia, eu sinto que o voleibol é um desporto muito exigente, é um desporto se calhar a nível físico, é preciso muita coisa, a questão do salto, a questão mesmo até por lesões, é um desgaste grande também no voleibol fisicamente. Sim, é um desporto que é bastante desgastante porque é um desporto repetitivo. É um desporto em que as qualidades de um atleta são aprimoradas diariamente por repetição. Sim. Okay. Não é, e por vezes o voleibol é um desporto que é difícil atrair exatamente por isso. Porque o atleta chega e diz assim, então mas hoje tenho que fazer 300 manchetes. Até havia de fazer mais. Não é? Ter mais, quanto mais melhor. E é isto que depois é preciso incutir no atleta e o atleta entender que é isso que ele vai levar perto da excelência, porque quem busca a excelência busca a frustração, mas é isso que o vai levar perto da excelência. E é muito difícil, por vezes, os atletas estarem predispostos a esse tipo de treino e a esse tipo de dinâmicas, e é muitas das vezes a paixão que eles têm pelo desporto que faz com que eles se agarrem e lutem diariamente por um lugar na equipe e por um lugar no voleibol nacional. Ok. Mariana, como é que funciona um microciclo? Portanto, eu posso falar do exemplo das cadetes. Nós, por força do escalão, nós jogamos sempre ao domingo. Nós treinamos 4 vezes por semana e temos a folga semanal à terça-feira. 4 vezes por semana é bastante. É bastante, e estamos a falar de treinos de mínimo 2 horas. E uma vez que já começa a ser um escalão mais direcionado quase ali para um início de rendimento, que nós já procuramos um bocadinho mais resultados, nós estamos a falar que treinamos 2 horas, ainda temos associada a parte física, que o pavilhão tem a condição de termos um espaço de ginásio para fazer trabalho de musculação, e neste escalão nós também temos a parte do vídeo, da preparação, de olhar muito... Já fazem análise ao jogo? Já fazemos análise de vídeo, nomeadamente para nós, ou seja, passar informação às atletas, o que é exigido delas, o que é que elas fazem, o que é que têm vindo a fazer e evolução. E também percebemos o que é que elas não devem fazer muitas vezes. Desculpa, Mariana, só para perceber aqui bem esta questão da análise. É uma análise que é feita ao jogo ou até já é mesmo feita ao treino da atleta? Estamos a falar... pode funcionar das duas maneiras. Okay. Ou seja, nomeadamente, eu falo do meu escalão e o clube, a maior parte dos escalões trata disto, é ao nível do jogo. Certo. E dentro do jogo nós vamos olhar para a atleta.
erros técnicos, erros táticos, posicionais, o que seja, e tentar chamar a atenção ao atleta e depois aplicar em treino. E muitas vezes recorremos à gravação também em treino para tentar mudar muitas vezes comportamentos. Ou seja, já é informação quase como uma atitude profissional, podemos assim dizer. Já, mas também estamos a falar que são atletas que gostam muito. Sim. E, por exemplo, no caso das cadetes, já o ano passado já ia começando a passar este tipo de informação porque era um escalão que já procurava muito este tipo de feedback. Já estava predisposto a tal. Já, que trabalha muito, gostam de trabalhar muito e o treino é quase ali uma obrigação e às vezes até sentem falta se não houver vídeo durante a semana porque gostam de estar ali muito a questionar em si o jogo, que muitas vezes aquilo não é passar a informação, é isto que tem que acontecer, não, eu passo muita discussão para as atletas. É a tal questão do desenvolver o atleta, não Exatamente. Só aquilo que é o atleta em si, mas também perceber aquilo que é o jogo. Exato. Ou seja, futuramente podemos estar à vista de várias treinadoras para a Academia José Moreira, é assim, Fernando? É muito importante que elas percebam aquilo que o treinador quer transmitir. E o voleibol vive muito dessa partilha e desse estudo e entre elas, porque é o posicionamento, a forma como elas orientam o ataque, a recepção, tudo isso é muito estudado, vive muito da estatística. Sim. E então elas têm que aprender a olhar para isso com esses olhos, porque são os resultados que as vão definir. É a estatística de muitas delas que as vai definir no futuro. Quanto mais rápido elas perceberem qual é a fórmula para chegar lá, melhor é para elas. E então, daí que desde cadetes e mesmo de iniciadas, como a Mariana estava a dizer o ano passado, começamos já aqui a tentar incutir um bocadinho esta responsabilidade da análise e da partilha para elas perceberem as dinâmicas. E quanto mais rápido elas perceberem, mais rápido elas vão trabalhar à vontade com isso, e isso é muito bom para elas. Claro, parece-me bem. Mariana, qual é a parte do treino que tu mais gostas? E não vale a brincadeira com as amigas. A parte que eu gosto mais do treino é quando nós jogamos voleibol e ficamos a jogar um jogo que eu gosto muito, que é um contra dois, que eu sou sempre a que fico sozinha porque eu gosto. Está aqui a treinadora, portanto aproveita para dizer alguma coisa que precises. Ou bancadas. Vamos se calhar avançar aqui um bocadinho na nossa conversa, entrar um bocadinho mais naquilo que é extra-pavilhão. Vocês contribuíram para uma associação solidária com a doação de material desportivo, ou seja, para jovens em Santo Tomé e Príncipe. Como é que isto funcionou? Também é importante ter responsabilidade social. Sim, isto vem por parte de uma parceria com a Tornando Souces, que é mãe de uma atleta que é uma das responsáveis. Portanto, e surgiu a oportunidade de nós ajudarmos e nós não somos pessoas de não ajudar dentro daquilo que sempre nos é possível, inclusive fazemos a angariação de alimentos todos os anos e mesmo tanto para animais como para instituições com pessoas. Portanto, nós fazemos sempre esse tipo de apoio, muitas das vezes não é publicitado porque quem faz o bem não precisa de muita publicidade. Eu defendo um bocadinho essa teoria. Eu gosto de fazer o bem sem que saibam que eu fiz bem. Sim. Gosto de fazer bem porque sim, não para ter mediatismo. Quem faz o bem não quer publicidade. Exatamente. Não é com o objetivo de ser mediático nem nada que se pareça. Tocou-nos o facto daqueles meninos em Santo Tomé já terem roupa de vários clubes, inclusive, e a mãe da atleta dizer-nos que agora o que nos fazia mesmo falta era se houvesse a oportunidade de a gente mandar para lá algumas bolas, e nós fizemos uma parceria com eles e cedemos algumas das nossas bolas para que eles também se apaixonem pela modalidade tanto quanto nós. Muito bem. Na minha breve pesquisa eu achei algo bastante interessante, e o Fernando falou um bocadinho nisso, foi a questão da estatística, e vocês têm uma aplicação onde tem toda a estatística de todos os escalões da academia. Para além disso, tem uma pequena parte que é o Totovolley, onde podem submeter as vossas previsões do fim de semana, os resultados dos jogos, e no final ganham prémios. Eu gostava de saber quem é que é a pessoa que está agarrada ao telemóvel e sempre ali a carregar nas suas previsões. Mariana. Eu já estive. Houve ali uma altura que aquilo todos os fins de semana, ali à sexta-feira, era santo fazer ali a previsão de todos os escalões.
Sim, senhora. E tu, Mariana? Já estás agarrado ao telemóvel, nem por isso? Não. Não, muito bem, fazes tu muito bem. O voleibol é o mais importante. E avançando naquilo que é o voleibol, torneio José Moreira Cup, acredito que seja um torneio de uma dimensão importante para aquilo que é o voleibol nacional. Sim, é um torneio em que normalmente temos equipas de vários pontos do país e onde gostamos de celebrar exatamente isso. A comemoração e convivência com vários atletas, e onde nós costumamos dizer que gostamos de homenagear as pessoas enquanto elas são vivas e não quando elas são mortas. Claro. E, portanto, nós fazemos o José Moreira Cup com todo o amor e carinho pelo professor José Moreira, e onde gostamos que ele esteja sempre presente. E esse é um torneio que tem exatamente o nome dele, por isso mesmo. É para que a gente reconheça todo o trabalho e empenho que ele teve ao longo destes anos, todos os títulos que ele tem também. Sim. As pessoas fiquem a conhecê-lo e reconhecer um bocadinho mais o trabalho que ele teve. Uma figura da história do voleibol nacional. Vocês têm também a Academia Camp, como é que isso funciona? Não há pausa para ninguém nessa altura. A Academia Camp surgiu o ano passado. Foi uma ideia que nós tivemos, porque, como o nosso slogan diz, os campeões não param. Sim. E nós, no término de época, damos ali 15 dias para a malta quer ir de férias, aproveitar a ir de férias, porque depois começa o treino dedicado não só para os nossos atletas, mas para todos os atletas que queiram vir conhecer os treinadores da academia e a forma como a academia trabalha. Portanto, os atletas estão lá durante todo o dia. Portanto, são várias as opções, podem estar uma semana, podem estar duas. Normalmente nós fazemos 4 semanas de treinos, está bem, compreendidas entre a última quinzena de julho e a primeira quinzena de agosto, e depois há ali outra pausa, porque entretanto começam os campeonatos e todos os atletas vão para os seus clubes para começar as pré-épocas. Futuro do clube, o que é que espera? O que é que a gente espera? A gente espera chegar ao mais alto nível do voleibol nacional. Portanto, informação temos, ao nível da formação temos esse feedback, somos uma das melhores equipas a nível nacional de formação, e agora queremos recolocar o voleibol sénior nacional nesse patamar. Mariana, a mesma pergunta, futuro do clube? Eu faço as minhas palavras do Fernando, é continuar aqui o nosso crescimento, se possível continuarmos a aumentar a qualidade do nosso trabalho, porque há sempre espaço para melhorar, e quem sabe, volto a dizer o que disse há bocadinho, que é tentar ver as nossas atletas mais novas daqui a uns anos no projeto sénior. A brilharem. Nomeadamente aqui a Marianita. Certamente. Vamos para notas finais. Uma mensagem que queiram deixar ao público que acompanha diariamente a Academia José Moreira. Um comentário. Mariana, começamos por si, pode ser? Por mim pode ser. Acho que deixar aqui uma palavra, toda a gente tem ido ao pavilhão ver muitos nossos jogos, seja das nossas séniores, seja da nossa formação, e acima de tudo às nossas atletas para continuarem a trabalhar. Certo. Fernando? Um bocadinho como a Mariana disse, nós a cada ano que passa, a cada semana que passa, são mais as pessoas a irem ao pavilhão ver os jogos, quer da formação, quer da equipa sénior. Agradecer a toda a gente o apoio que nos têm dado, porque é muito importante. O voleibol é um desporto que vive muito da paixão, e eu sinto que cada vez mais existe essa paixão dentro da Academia José Moreira. E depois não podia deixar de agradecer a todos os nossos patrocinadores, a todas as pessoas que nos ajudam ao longo da época a tornar isto sustentável, e as nossas atletas, claro que têm sempre o nosso carinho e o nosso amor incondicional, e também agradecer-lhes a elas todo o esforço e toda a dedicação que elas empenham, quer em treinos, quer em jogos, a elevar o nome da Academia José Moreira ao mais alto nível. Mariana, uma última mensagem, acredito eu que foi a primeira vez que estiveste na rádio, certo? Sim. Portaste muito bem. Uma última mensagem. A última mensagem, quero que a Academia José Moreira ganhe todos os jogos, que fique campeã e que continue a ser o mesmo que é agora. Muito bem, Mariana. Portanto, o slogan da Academia, os campeões não param, mas está na hora de nós darmos fim à nossa entrevista. Foi esta a entrevista com a Academia José Moreira, 10 anos de história, prometem chegar àquilo que é a primeira divisão nacional do voleibol português. Da minha parte é tudo, fique connosco, fique na nossa companhia e um ótimo fim de semana.